Cab TV. Assista sua vida fazer sentido. Olá e bem-vindos novamente à Cabala Revelada. Eu sou Tony Kozinek. No nosso primeiro programa, fizemos um resumo de sobre o que se trata a Cabala. O que ela é e o que ela não é. E, se estiver recordado, para o que a Cabala se serve? É para a pessoa que faz a pergunta: qual é o sentido da minha vida? Então vamos ver para onde vamos a partir daqui. Vamos começar com uma definição da Cabala e ver qual é essa definição e para onde nos pode levar. A Cabala é uma sabedoria, uma ciência que permite ao homem, uma pessoa, sentir e conhecer uma realidade superior. É assim que ela endereça o propósito da vida. Mas é claro que isso levanta perguntas. O que é uma pessoa? O que é um homem? O que é uma realidade superior? E o que é que permite a uma pessoa sentir e conhecer e entrar em uma realidade superior? Se recordam, olhamos para este diagrama anteriormente, no qual vemos que nós vivemos, a nossa existência acontece dentro de uma completa e total realidade que não depende de nada, que é ilimitada e na qual tudo está completamente interconectado, que está preenchida com prazer infinito, completo saber e contato com tudo o que existe na realidade. E ainda assim os cabalistas contam-nos, os que alcançaram este sistema inteiro, contam-nos que, para um certo propósito, descemos deste modo de existência, este modo de estar através de um sistema chamado mundos. Os mundos são o Olamim, da palavra hebraica Olam, que vem da raiz Helen, que significa esconder, ocultação. E nós descemos desta conexão completa com a realidade, até que alcançamos um lugar, um ponto de cruzamento chamado uma barreira, e a nossa existência acontece de uma maneira muito limitada aqui, num lugar chamado o nosso mundo. O nosso mundo é um lugar que não tem qualquer sensação ou que se pareça de qualquer destes mundos, e estes são mundos espirituais, todos estes. Isto é o que é ser considerado ser um mundo físico ou corporalidade. Então, se querem saber o propósito da vida, o sentido da nossa vida, seria uma coisa boa se soubessem qual era o plano. E parece que isso é uma coisa impossível. É quase um motivo de chacota, que qualquer um possa alguma vez responder a esta pergunta sobre o sentido e propósito da vida. Mas é aí que os cabalistas começam. Os que alcançaram esta realidade inteira contam-nos que há um plano, um projeto, para toda a realidade e para toda a criação. Eles contam-nos que o propósito da vida é criar uma criatura e preencher essa criatura com prazer ilimitado. Criar a criatura e preencher a criatura com prazer ilimitado. Esse é o completo
e total significado, propósito e direção de tudo. O que uma vez pode ocorrer, irá ocorrer, apenas acontece por esse propósito. Nesse pensamento, nessa intenção, nesse pensamento, por trás de toda a criação, todas as regras para o que ocorreria foram dispostas. Todas as leis principais que governam os mundos físicos e espirituais, todas estão enraizadas nesse pensamento singular. E nada que acontece nesse mundo acontece por qualquer outra razão, senão para criar uma criatura e trazer essa criatura a prazer ilimitado. Então, o que é que mantém uma pessoa fora do mundo espiritual? O que é uma pessoa? Bom, temos que compreender como a nossa percepção desta realidade, a maneira como percebemos a realidade, causa uma ocultação para nós. Isto é uma pessoa. Uma caixa fechada com 5 entradas. Estas 5 entradas são os nossos 5 sentidos. Agora, circundando a pessoa está uma realidade superior, uma realidade completa, o espiritual. E dessa realidade completa, coisas abordam-nos, isto é, o que aparenta ser uma realidade exterior, de certo tipo, de algo disforme, aborda a pessoa, e através dos 5 sentidos que possuímos, determinamos o que essa coisa é. Em outras palavras, no que consiste a realidade, de acordo com os meus sentidos. Então este objeto espiritual aborda a caixa. Mas algo estranho acontece aqui. Ele não entra na realidade na caixa. A caixa é um sistema fechado. Porque em vez deste objeto entrar, ele embate numa barreira, uma espécie de tradutor como um tambor auditivo ou uma retina, ou um nervo na superfície da pele ou um bulbo degustativo. E em vez de obter a coisa no exterior, esta coisa fica reduzida e é passada através de um programa, esta coisa aqui. E à medida que passa através deste programa, ela é interpretada para algo que podemos compreender de acordo com certos princípios dentro do programa. Assim que ele passa através disto, ele abandona a nossa caixa, ou esta máquina, e o que ela produz é a nossa realidade. Então, não importa quão sensível este sensor é, digamos que é o vosso olho, pode ser o telescópio Hubble, ou pode ser... Vocês podem ser completamente míopes e incapazes de ver a coisa diretamente à vossa frente. Não importa o grau de sensibilidade, o que importa é a programação. O que acontece aqui dentro desse sistema subjetivo, na máquina. O que quer que seja que entre para aqui, pode apenas ser o que este programa diz que é. Não o que isto é, mas uma redução que pode ser compreendida pelo programa. Então, o que é este programa que limita isto? Esta é a realidade objetiva e esta é a porção limitada dela, que nós conseguimos percepcionar. Este programa é chamado egoísmo. É preocupação própria. O que é que eu ganho com isso? Como é que isto vai afetar a mim? Como resultado disto, eu estou trancado em... Uma pessoa está trancada numa visão subjetiva de todas estas coisas, apenas em relação a como ela sente no interior da caixa. E em nenhum ponto tem ela alguma sensação do que existe verdadeiramente fora da caixa. Então temos um problema, porque todo e cada um dos nossos 5 sentidos funcionam exatamente pelo mesmo programa. Nenhum deles nos pode dizer alguma coisa sobre o que existe fora desse programa. Então, de modo a sabermos o que nos rodeia, o que a realidade maior é, nós precisamos de desenvolver um sentido adicional, a que os cabalistas chamam o 6º sentido. Não é o 6º sentido da senhora que lhe lê a sina, mas o sentido que possa na realidade fazer contato.
no que existe no exterior, que não esteja limitado por esse tipo de programação. E de modo a fazer isso, bom, vamos ter de precisar de o fazer. Não é possível trabalhar fora, construir alguma coisa fora dessa caixa, enquanto estivermos satisfeitos com o que é que eu ganho com isso. Mas o pensamento da criação tem nele embutidas leis que trazem uma pessoa a este preenchimento completo. Há uma força motivadora que nos permite chegar ao ponto em que nós precisamos sair da caixa. E se compreendermos ambos o que nós somos, que é a vontade de receber, o que é que eu ganho com isto? Que fomos feitos como egoístas. Mas isto está ok, porque é na realidade do que precisamos, em prol de alcançar este preenchimento. Não há nada de errado nele. Nós só temos de aprender como o usar, como o aproveitar e como aproveitar a força de desenvolvimento que o pensamento da criação providenciou para nós. Então o que é que movimenta as coisas, na realidade? O que faz as coisas acontecerem? Ninguém faz alguma coisa neste mundo, seja uma coisa interior ou seja uma coisa espiritual que esteja além deste mundo. Tudo o que acontece, acontece apenas como resultado de... Bom, olhemos para isso. Você está sentado aí. Está talvez a balançar na cadeira, para onde os seus olhos se movimentam. Talvez tenha pegado em algo para beber. Qualquer movimento em que esteja agora envolvido acontece apenas como resultado de um cálculo que se tornou desconfortável onde está, que uma necessidade evoluiu em si, apareceu, e você se moveu para uma nova posição ou uma nova situação que você crê lhe trazer mais prazer que a em que estava anteriormente. Esta carência e o preenchimento de prazer e uma força de desejo é o que motiva tudo na realidade. E isto irá eventualmente levar uma pessoa do mundo corpóreo, das nossas percepções do mundo físico, das limitações que experimentamos e o sofrimento que vem junto com isso. E ele trará uma pessoa se adequadamente utilizada além da barreira e para o mundo espiritual desta maneira. Todos nós sentimos desejos e os sentimentos mudam, mas não prestamos verdadeiramente atenção a este sistema, que é colocado em nós pela natureza, bem o suficiente para compreendermos o que está a fazer por nós. Todos compreendemos que a nossa primeira espécie de compreensão do que o prazer é, são apenas prazeres do tipo de sobrevivência. Na primeira categoria, nós vemos o prazer como requisitamos sexo, comida e abrigo. Todos os nossos esforços, o nosso trabalho, o que percebemos ao nosso redor, o inteiro objetivo das nossas vidas, tem a ver com achar e obter estas coisas. E este é um desejo que temos em comum com os animais. Não requer outras pessoas, só precisa disso para sobreviver. E assim que temos isso preenchido, apercebemos-nos que a vida se trata de muito mais do que isso. E não conseguimos ficar satisfeitos com isso. E uma segunda categoria de desejos aparece. Este é o desejo por prosperidade. Prosperidade é a acumulação da primeira categoria, para que eu nunca tenha de me preocupar com ela novamente, e eu seria capaz de a controlar. E assim que nós preenchemos este desejo por prosperidade, chegamos à sensação de é isso tudo que há, e algo mais cresce em nós. Agora, repare que não é simplesmente o outro desejo que cresce, mas é um desejo maior que cresce, um que engloba o que está antes dele. Por outras palavras, aqui temos um pequeno desejo e um pequeno preenchimento. E aqui temos um desejo que é crescido e requer um preenchimento maior. Este está incorporado neste. Então, agora, se eu não posso ser preenchido por prosperidade, há um novo desejo que se levanta em mim, e esse é um desejo por poder. Isto não acontece apenas nos indivíduos nas suas vidas, mas aconteceu à humanidade como um todo, ao longo da história. O inteiro prisma da história tem sido a evolução destes desejos. Poder é a habilidade de controlar ambos, este e este. Todos os sistemas que me trarão a maior coleção disto, agora, isto é, poder político, isto é, império, isto é, controle no meu emprego. E assim que tenho isso, não mais posso ficar satisfeito com ele. Torno-me vazio e sinto uma carência. E um quarto desejo é colocado dentro de mim. Um desejo maior, expandido, por algo que engloba tudo isso.
E esse é o conhecimento. Conhecimento é a barreira, num sentido de o que é que definimos como o mundo físico. Estes desejos, 1, 2, 3 e 4, todos têm a ver com o que percebemos como prazer. Isto é, com o que estamos a ser preenchidos e o que nós queremos, o que nos irá satisfazer. Bem, conhecimento é ciência, ele é religião, é arte, é o auge do que consideramos ser, o que a humanidade possa alguma vez alcançar. E todavia, qualquer um que mergulhe seriamente neste desejo muito grande, e ao tentar preencher, eventualmente descobre que ele está vazio também, que não há respostas nas ciências para as verdadeiras causas das coisas. Porque não há respostas ao propósito. Há apenas respostas mecânicas. E as respostas só têm a ver com esses desejos. A religião, embora nos dê crenças, não nos pode dar acesso ao que queremos verdadeiramente, um conhecimento direto. E então, assim que uma pessoa se torna vazia, como resultado de ter este preenchido, algo muito diferente e muito especial acontece. Um novo desejo surge. Mas este desejo não é um desejo deste mundo. Este é um desejo colocado dentro do coração, que é a soma de todos os desejos que nós temos, ambos por este mundo e o que está além dele. Um desejo é colocado em nós de um completamente outro nível de desenvolvimento, da realidade maior, e o que aparece dentro do nosso coração é um ponto no coração. É isso que os cabalistas lhe chamam. Este ponto é uma parte da realidade maior. Ele tem um aspecto da espiritualidade que, se este desejo se torna preenchido, ao contrário destes, ele cresce continuamente, até que ele preencha a nossa inteira experiência, a nossa existência inteira, e pode trazer-nos para o mundo espiritual. Então, o que é uma realidade superior? Bem, os cabalistas que alcançaram a totalidade da realidade contam-nos que ela consiste de uma qualidade específica. Eles contam-nos que nós fomos criados na fase exatamente oposta à qualidade que existe nos mundos superiores. E é por isso que não conseguimos percepcionar o que lá está. Parece que lá não há nada de todo. Sabemos do esboço, no que nós constituímos, no que o homem, ou a pessoa, ou a criatura consiste, é egoísmo. É isso que está dentro da caixa, e o que está dentro da caixa é chamado a vontade de receber. E esta vontade de receber faz-nos experimentar existência limitada. Faz-nos experimentar sofrimento, isolamento e todas as coisas que achamos difíceis sobre a vida. E o que existe fora disto, na condição não subjetiva do egoísmo, é uma realidade objetiva que os cabalistas nos contam ser a vontade de doar. A vontade de doar é altruísmo incondicional. Por outras palavras, a existência aqui fora é existência ilimitada, prazer ilimitado e deleite. E todavia não conseguimos sentir isto, porque não temos meios de chegar lá. Ou será que temos? Há uma qualidade do mundo espiritual que difere também na sua qualidade do mundo físico. No mundo físico, o movimento, o que nos levaria de um lugar para outro, é puramente mecânico, isto é, eu posso pegar em dois objetos, que são completamente diferentes na sua forma, até no seu propósito, e posso aproximá-los mecanicamente e posso dizer, nós temos proximidade aqui. Mas, no mundo espiritual, as coisas podem apenas ser consideradas serem próximas sobre condições completamente diferentes, porque não há tempo, não há espaço, não há nada mecânico lá. Os cabalistas contam-nos que o mundo espiritual é apenas feito de estados de sentimento, de esferas de influência que têm a ver com certos atributos, qualidades interiores, e que todo o movimento na espiritualidade
consiste em similaridade ou dissimilaridade entre dois estados de sentimentos ou duas qualidades. Por outras palavras, não podemos ver isto na amizade. Se o meu amigo tem certo deleite em comédia e eu não me interesso com comédia, sou só uma pessoa séria, então não é muito provável que sejamos amigos muito próximos. Se eu odeio comédia, então somos considerados distantes. Mas se eu amo comédia e adoro os mesmos comediantes e os mesmos filmes que eles fizeram, então neste respeito do amor à comédia, meu amigo e eu somos próximos nesse sentimento. Com palavras diferentes, na espiritualidade, se dois atributos, dois sentimentos são similares, eles são considerados próximos. Se são diferentes, são considerados distantes. Mas, e esta é a coisa mais bela e preciosa para nós, a coisa que pode na realidade nos movimentar do físico para o espiritual. E esta é que se tiverem exatamente a mesma qualidade e propósito e intenção, então eles são a mesma coisa. Eles estão unidos, conectados. E é esta lei, chamada a lei de equivalência de forma, que nos permite tirar do nosso estado egoísta de separação a sermos capazes de construir um sentido adicional, que consegue sentir o que está fora. O que precisamos de fazer é construir dentro de nós uma frequência similar, uma qualidade similar, um sentido adicional, que tem uma qualidade desta doação dentro dele. Embora não sejamos ainda capazes de o perceber na sua simplicidade, os cabalistas contam-nos que há apenas duas coisas que existem na realidade. Há apenas o Criador e a criatura. Tudo o que percepcionamos é simplesmente a qualidade do Criador e as qualidades da criatura. O Criador é o mundo superior e a criatura é o mundo inferior. A qualidade do Criador é a vontade de doar. A qualidade da criatura é a vontade de receber. Isto é tudo que existe. E sair da caixa significa que o que precisamos de fazer é nos mover no espaço espiritual. E movimentar-nos no espaço espiritual significa mudar esta qualidade, a vontade de receber, da qualidade da criatura, para se tornar mais e mais similar à qualidade do Criador. O modo pelo qual toda a realidade foi escondida de nós, através de uma descida por estes mundos. Bom, estes mundos são apenas feitos de porcentagens da vontade de receber contra a vontade de doar. E a inteira escada pela qual descemos para este mundo pode ser subida simplesmente ao alterar a nossa qualidade interior de recepção, egoísmo, o desejo de receber para mim mesmo, para maiores e maiores percentagens da vontade de doar, em vez da vontade de receber. Então, cada um desses estados, degraus da escada, são crescentes percentagens da vontade de doar sobre a vontade de receber. E com este aumento em similaridade, ao sermos capazes de sentir o que a qualidade de doação na realidade é na realidade, o que significa amar e apoiar tudo o que existe, e construir essa similaridade em mim mesmo, é com isto que a Kabbalah lida. É um método capaz de sentir a doação e criar uma similaridade interior com esta qualidade. E isto é o que continuaremos a investigar enquanto olhamos para as chaves para a sabedoria oculta. Junte-se a nós novamente.